Jornalismo, notícia, entrevista e informação qualificada. Você está na Demais TV. O prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, anunciou o pagamento de um bônus no valor de R$2.000 para servidores municipais. O benefício inclui servidores da ativa, mas não chegará em dezembro para as compras de Natal. O pagamento será feito em cota única. No mês de janeiro, o prefeito fez a entrega simbólica do projeto de lei em visita ao Legislativo, nesta terça-feira, dia 7 de dezembro, porque o pagamento ainda depende de aprovação da Câmara. O bônus vai contemplar 13.380 servidores, com um custo de 26,760 milhões na folha de pagamento. Segundo o prefeito, o bônus deve amenizar as perdas salariais enfrentadas pelos servidores diante da pandemia e da elevação nos preços dos alimentos. Mas entre o funcionalismo, o clima é de apreensão, já que o bônus pode ser um indicativo de que não haverá reajuste de salários para a categoria em 2022. O governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes se reuniram para debater a realização da festa de Ano Novo no Rio de Janeiro. Durante o encontro, Eduardo Paes sugeriu fazer apenas uma queima de fogos em Copacabana e em outros pontos da cidade. Essa sugestão foi encaminhada para o Comitê Científico da Secretaria Estadual de Saúde, que vai analisar se existe algum tipo de risco para a realização da festa. Eduardo Paes já informou que vai seguir o parecer dos cientistas. Já em relação ao carnaval, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro disse que no ano que vem, para entrar no sambódromo, vai ser preciso apresentar o passaporte da vacina. Tanto o público quanto quem trabalhar ou desfilar terá que comprovar que está completamente vacinado. Essas imagens impressionantes mostram o momento em que o motorista tentava atravessar uma ponte inundada sobre o rio Enzio em um vilarejo no condado de Quitui. Quando estava chegando na parte seca, o ônibus foi levado pela força das águas e caiu no rio. O veículo rapidamente afundou. 50 pessoas estavam a bordo, 33 morreram afogadas, 17 foram resgatadas. Muita gente que acompanhava a ação tentou salvar os passageiros. Todos eram membros de uma igreja católica e iam para um casamento em outra cidade quando aconteceu a tragédia. A região leste da África tem sofrido com fortes chuvas desde a semana passada. Nesta terça-feira, 7 de dezembro, os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos, Vladimir Putin e Joe Biden, respectivamente, realizaram um encontro a sós online, no contexto das tensões entre os países em torno do conflito na Ucrânia. Em um comunicado, o Kremlin transpareceu as declarações de Putin para Biden. Na conversa, o presidente russo pediu a Joe Biden garantias legais e confiáveis de que a OTAN não se expandirá mais para leste ou instalará armas de ataque em países como a Ucrânia. A demanda russa veio como resposta às ditas preocupações de Biden de tropas russas estarem ameaçando a Ucrânia, enquanto Washington ameaça Moscou com duras sanções. Contudo, na fala, Putin declarou que não se deve responsabilizar a Rússia pelos acontecimentos na Ucrânia e que é a OTAN quem está realizando tentativas perigosas para conquistar o território ucraniano e construindo seu potencial militar ao longo das fronteiras russas. Além do mais, Putin acusou a Ucrânia de violar os acordos de Minsk e expressou preocupações com os residentes, sendo que muitos deles são cidadãos russos, das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Luhansk, onde com frequência são reportados bombardeios das forças ucranianas contra áreas civis. Em fevereiro de 2020, o brasileiro Lincoln Paiva sofreu um infarto e o que se passou a seguir foi uma experiência inédita. Me lembro de olhar e ver uma cicatriz no meu peito, mas eu ainda não entendia que eu estava com 2 corações. E eu sentia algo bem estranho, assim, né? Que é 2 batidas diferentes no meu peito. Uma nova técnica desenvolvida por um cirurgião cardiovascular de um hospital de São Paulo e baseada noutra já existente, o transplante cardíaco heterotópico,
que passa pela utilização de 2 corações, um deles mecânico, o que neste caso não era viável. Da primeira cirurgia, Lincoln Paiva saiu com 2 corações, interligados e partilhando funções, o seu e um de um doador. Na segunda, que aconteceu 45 dias depois e antes do previsto devido a complicações, o seu foi retirado e ficou apenas o órgão são. A importância desse nosso projeto é oferecer um alento aos pacientes que vão para cuidado paliativo porque não podem ir para o transplante cardíaco. E a terapia clássica, bem estabelecida disso, é a assistência circulatória mecânica, né? Um coração artificial implantável que não é acessível para todos os pacientes. Então, os pacientes que não têm acesso a esse dispositivo ficavam numa situação muito dramática. Lincoln Paiva está ainda em processo de recuperação, mas a situação está a evoluir positivamente e há outros candidatos ao procedimento, ainda que ele só deva ser utilizado em situações de exceção, quando não existem outras possibilidades. Chega ao fim na Alemanha a era Merkel. A agora ex-chanceler, que comandou o país por 16 anos, foi ovacionada no parlamento nesta quarta-feira. Em seguida, o social-democrata Olaf Scholz recebeu 395 votos a favor dos 736 deputados que foram eleitos na votação de 26 de setembro. Ao ser questionado se aceitava o resultado da votação, Scholz respondeu sim. O presidente da República, Frank-Walter Steinmeier, entregou ao social-democrata o documento que oficializa sua nomeação e marca o início de seu mandato. Sua eleição como 9º chanceler da Alemanha após a guerra não era objeto de dúvidas, já que o Partido Social Democrata venceu as legislativas com 206 deputados eleitos contra 197 do Partido Conservador União Democrata Cristã de Merkel. Scholz é apoiado pelo Partido Verde e o Partido Democrático Liberal, que integram a nova coalizão de governo. Feminista, ele vai liderar um governo integrado pela primeira vez na Alemanha pelo mesmo número de homens e mulheres. O resultado da votação marca o fim do governo de Angela Merkel após 4 mandatos. A gente tem acompanhado. O Brasil não vai exigir passaporte de saúde. O governo do presidente Jair Bolsonaro disse que vai ignorar a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, de solicitar certificado de vacinação contra a Covid-19 aos estrangeiros que visitarem o país. E aí te pergunta, né? Quem toma vacina pode contrair o vírus? Pode e contrai. Pode transmitir? Sim, transmite. Pode morrer? Sim, pode. Como tem morrido muita gente, infelizmente, a gente pergunta, por que o passaporte vacinal? Que essa coleira querem botar no povo brasileiro? Cadê a nossa liberdade? Eu prefiro morrer do que perder a minha liberdade. Embora não peça comprovante de vacinação, o governo indicou que vai exigir quarentena de 5 dias aos não vacinados. Até agora, a única exigência para entrar no Brasil era apresentar PCR negativo. A Anvisa recomendou a exigência do passaporte de saúde do viajante estrangeiro devido à disseminação da variante Ômicron e em função das festas de final de ano que já foram suspensas em várias cidades. O Brasil é o segundo país com mais mortes, sendo mais de 615 mil vidas perdidas desde o início da pandemia. Los medios colombianos informaron que durante el fin de semana, Hernán Darío Velázquez fue asesinado en el estado fronterizo venezolano de Apure. Ahora la policía colombiana lo confirma. Dice que el lugar había sido su campamento base durante más de 2 años. Y hasta el momento hay, pero un muy alto porcentaje de que está muerto, de que fue por disputas delincuenciales al interior de la organización. En la zona campamentaria en Venezuela, a 160 kilómetros de Arauca, capital. Asimismo, los servicios de inteligencia de Colombia han informado que otro de los líderes de las FARC, Henry Castellanos, alias Romaña, habría muerto en el mismo ataque que el Paisa.
La policía no dio más detalles de los hechos, solo que tiene información de que los dirigentes guerrilleros estaban en un campamento de entrenamiento. Han surtido unas informaciones de que habían involucrados otras organizaciones guerrilleras. No tenemos esa información, no la hemos confirmado. Todo parece que es un tema de disputas por el narcotráfico, puntualmente. En ese mismo sitio sabemos que habían unas caletas con varios cientos de miles de dólares. Al respecto, el presidente de Colombia, Iván Duque, hablando con los medios, sin confirmar la muerte de ninguno de los dos disidentes, calificó el hecho de una buena noticia. Que salgan de circulación esos símbolos del terrorismo y del mal y del narcotráfico y del reclutamiento de menores y de la siembra de minas antipersonales y también la encarnación de hacerle conejo a la paz y de además pretender nuevamente flagelar al país. Creo que salgan de circulación estos bandidos es una buena noticia. Sin embargo, para muchos, ese mismo presidente de Colombia se considera como uno de los enemigos más acérrimos del acuerdo de paz, por el que se ponía fin a un conflicto de medio siglo y las FARC pasaban a convertirse en un partido político. Según las organizaciones pro derechos humanos, el gobierno de Iván Duque no ha cumplido con sus compromisos en este pacto. Tal como confirma la ONU, casi 300 excombatientes de las FARC han sido asesinados tras dejar las armas en Colombia. Marcelo Sánchez con información de Shayam Shokri, Hispan TV Noticias. Migrantes haitianos que se encuentran en Tapachula, Chiapas, un municipio fronterizo de México, han propuesto a las autoridades de migración absorber sus boletos de pasajes con sus propios recursos y salir de esta zona del país, en donde han estado varados hasta por más de 2 años. Van a someterlo ellos al comisionado del Instituto Nacional de Migración para que sean los migrantes quienes paguen sus autobuses. Ellos paguen los autobuses, se organicen de 43 en 43, 45 y hasta 50 si llevan niños pequeños, para que el gobierno federal proceda a rebajarles una cuota en el pasaje para que puedan salir a las 10 ciudades que ya han sido destinadas para que se les atienda inmediatamente. Los migrantes han denunciado la dilación por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración para tramitar sus documentos, por lo que ellos aseguran pueden costear sus pasajes para hacer el papeleo en otros estados del país. Puede decir que nosotros tenemos que comprar su pasaje, pero nosotros no tenemos problemas. Nosotros no tenemos problemas para comprar su pasaje para viajar, ¿me entiendes? Pero como ellos saben que ellos cobraron para eso, pero ellos tienen miedo para dejar nosotros ir allá a donde nosotros quieras. Los activistas informan que las autoridades de migración han dado citas para traslados a migrantes latinos y haitianos hasta el 22 de diciembre, lo que va a convertir a Tapachula en un gran tapón de la migración. Por ello, la iniciativa de que las autoridades puedan permitir a los migrantes salir en unidades del servicio público, porque si no el colapso será inminente a finales del año. Yo considero que han salido más de 2.500 autobuses en los últimos 25 días, ¿no? Y ha sido insuficiente. Seguimos viendo la aglomeración de más de 6.000 migrantes diarios en el Estadio Olímpico, donde no disminuye, ¿no? A pesar de que el Instituto Nacional de Migración ha trasladado a migrantes a 10 estados del país para realizar sus trámites de estancia legal, aún hay extranjeros varados en la frontera sur de México. Activistas piden a las autoridades agilizar los traslados, pues estima que de manera extraoficial aún hay más de 40,000 migrantes en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.